com que muitas pessoas começassem a consumir, demasiadamente a consumir. É claro que o consumismo, ele já é um padrão que se iniciou lá atrás, na segunda Revolução Industrial, mas na década de 60 isso se torna uma coisa muito mais evidente. Os Estados Unidos, por exemplo, eles instituem um termo chamado American Way of Life, né? Modo americano de viver. E isso é o que determina esse consumismo. Ao mesmo tempo, nós vemos na Europa o crescimento também, né, desse consumismo, de uma identidade, as artes, né, voltando a ter um respiro. Então, esse consumismo todo, né, os artistas abandonam essa questão do abstrato, que nós vimos na semana passada, e vão para algo que eu não posso dizer que é exatamente figurativo, mas os artistas começam a se apropriar dos objetos que fazem parte da realidade. E eles se apropriam desses objetos, inserem esses objetos em suas obras, nos museus, para questionar a própria realidade. Então vejam, o excesso de consumo faz com que os artistas repensem todas essas questões. Por que precisa se ter tanto? Por que tantas roupas? Por que tantas coisas? Por que tanto? Não é? Então o novo realismo, ele tem essa temática. E além dessa temática, o novo realismo também trata de questionar a própria realidade, se utilizando também de outros elementos. Então hoje eu trago para vocês a artista Alina Shapotnikov. Alina nasce em 1926 na Polônia. Seus pais, eles eram médicos. Seu pai era dentista, a sua mãe era pediatra e ela tinha um irmão um pouco mais velho. Em 1938, o pai dela morre de tuberculose. E alguns anos mais à frente, já na Segunda Guerra Mundial, a mãe dela é convocada para trabalhar como médica nos hospitais, dentro dos campos de concentração da guerra. O irmão dela simplesmente desaparece, não se tem notícias do irmão. Então a Alina se vê sozinha com a mãe dela fala, então vamos comigo e você vai trabalhar como enfermeira, minha ajudante, em todos esses lugares. Então elas rodam diversos campos de concentração durante 2 anos. E existem registros até que elas trabalharam em Auschwitz. Então percebam que a Alina, ela passa por todas essas questões, ela vive o Holocausto, ela vive e vê todas essas pessoas fragmentadas, as pessoas que passaram por todos os horrores da guerra. E após passar por tudo isso, ela deixa sua mãe em sua cidade natal e ela se muda, a Alina se muda para Praga e começa a estudar escultura. A princípio, ela vai estudar escultura em Praga. No ano seguinte, ela vai para Paris para também continuar os seus estudos com escultura. Em 1952, ela se casa e adota um menino, uma criança. Nessa década de 1950, ela para um pouco de trabalhar porque ela contrai um tipo de tuberculose que era uma tuberculose um pouco diferente da que se tinha. Ela passa por um experimento, toma um medicamento experimental, consegue se recuperar,
E na década de 60, o início da década de 60, ela, mobilizada por tudo isso que ela viveu até então, né, ela começa a fazer moldes de partes do seu próprio corpo. Então ela começa a fazer moldes dos seus seios, moldes da barriga. Tem uma obra dela muito interessante que se chama Grandes Ventres, aonde ela faz a sobreposição de 2 ventres. É um estilo dentro do novo realismo, mas que traz essa coisa do corpo, né, que ela vai começar a trabalhar ali. Talvez um registro que seja um pouco mais voltado para esse registro da guerra é uma escultura que se chama Amizade. São 2 homens que parecem ser homens que estão na guerra ou que estão posando, né, no pós-guerra, e ambos sem braços. Só aparece o registro de um deles com a mão assim, né, no ombro, apoiando no ombro do outro, só. Os braços que aparecem externos, eles não existem, né? Em 1962, Alina é convidada a participar da Bienal de Veneza. E nessa Bienal ela apresenta o seu trabalho escultural, onde ela tira moldes do seu próprio corpo e moldes do corpo do seu filho, fazendo diversos tipos de montagem. Ela tinha essa preocupação com reproduzir, né, esses moldes, mas era para exatamente questionar a própria impermanência do corpo. E em se tratando de impermanência, já no final da sua vida, ela desenvolve câncer de mama. E nesse momento, ela cria uma obra chamada Tumors Personified, aonde ela faz diversas peças que ela vai caracterizar como tumores, né? Da mesma maneira como ela quis questionar a própria impermanência, né, dessa parte do corpo, ela cria diversos tumores com resina, com jornal, com revista. Ela faz uma espécie de diálogo ali com todos esses elementos, criando isso em vários tamanhos. A Alina segue trabalhando a sua série com esses tumores até o final da sua vida, quando ela falece desse mesmo câncer. A Alina foi muito importante para esse movimento dentro do novo realismo, porque ela traz esse questionamento sobre a própria impermanência da existência humana. Então nós encerramos aqui o primeiro vídeo sobre o novo realismo com essa artista sensacional. Mas eu vou continuar falando sobre. Você gostou desse vídeo aqui? Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso que a gente viu hoje. Vamos conversar. Comenta aí. Curte, se inscreve no canal, compartilha, que tá ficando lindo demais esse canal. Eu deixo aqui o meu abraço e aguardo vocês na próxima semana.